Eu, quando coloco esse programa no ar, eu tenho uma alegria muito grande, porque você é meu telespectador há 30 anos. E se você estiver entrando agora, você vai assistir grandes entrevistas, porque nós fazemos aquilo que a sociedade nos cobra, que é mostrar o lado positivo, o lado criativo, o lado dos artistas da sociedade, aqueles que ajudam a crescer, desenvolver uma cidade, gerando emprego e renda para que nossos filhos possam viver melhor. É isso. Entende? Então, isto é que eu chamo para cá o político, o economista, o médico, o dentista, o empresário, enfim, todas as classes, mas aquelas classes em que tem um recado para dar, aquelas classes que têm um objetivo de vida, que é melhorar a vida de todos nós da cidade de Manaus. Diego Afonso, vereador da cidade de Manaus, é uma alegria muito grande poder recebê-lo a bordo do nosso programa. O respeito que eu tenho por sua família vem desde o seu pai. Seu pai é meu amigo há 30 anos. E eu, na realidade, nesses 30 anos, eu tenho uma coisa fundamental, que é fazer amigos e permanecer com eles. E Adilto Afonso tem um dom disto. O deputado Adilto Afonso tem um dom. Exatamente o dom de quê? De permanecer com esses amigos. E nessa nossa entrevista, que na realidade vai ser um bate-papo, né, ele quer dizer apenas que é o segunda legislatura dele, na realidade, segundo mandato como vereador, e ele é presidente do União Brasil em Manaus e líder do partido na Casa Legislativa. E a Câmara, com certeza, conta com a habilidade dele, que está no sangue, vem de família, né? Eu diria que o deputado Adilto Afonso, são quantas legislaturas dele já? 7 legislaturas, 25 anos de carreira política e fazendo parte dos 30 anos de história aqui do programa Promoter. Me conte uma história, como é que você entrou na política, quais são os seus objetivos, o que é que você espera da política, o que é que você espera, na realidade, em ter o seu crescimento e seu desenvolvimento. Sérgio, a gente, primeiro que é uma gratificação enorme estar aqui nesse bate-papo, aqui de volta ao Promoter. Eu sempre, durante o nosso recesso, eu procuro veículo de comunicação sério, e o Promoter é um veículo de comunicação sério como poucos na cidade, no estado do Amazonas. Fica 30 anos impunemente, né? E a história do programa, a história nossa se converge mesmo, nas nossas famílias, né? Você é um amigo familiar, porque é comprometido com o desenvolvimento da nossa região, e é isso que me traz aqui no seu programa, primeiro, para prestar conta com a sociedade, com a população, que me reconduziu à Câmara Municipal de Manaus, mas a gente, apesar de muito novo, como você mesmo relatou, faço parte de uma família que já há 25 anos e há 40 no Estado, já faz política, já luta pelo desenvolvimento, tanto do interior do Estado como da capital. E o meu mandato ele é voltado exatamente para isso, para desenvolver, para continuar defendendo quem gera emprego e renda na cidade de Manaus, e é isso que me entusiasma todos os dias. Na volta agora do recesso na Câmara, é continuar defendendo os interesses daqueles que geram emprego e renda, que são a mola propulsora da cidade de Manaus. E aqui eu fico muito à vontade, porque nós estamos aqui, inclusive, num ambiente que gera emprego e renda. Você traz personalidade que, com certeza, contribui com a nossa sociedade, e muito me entusiasma estar aqui de volta contigo para prestar conta do nosso mandato. Eu quero agradecer na sua presença, mas eu quero agradecer também a Artefato Móveis, né, que nos abriu esse espaço para que a gente possa trazer pessoas importantes, pessoas que têm conteúdo para você, que é o nosso telespectador. E você vai notar uma coisa, é uma coisa bem descontraída, os clientes passam, as crianças brincam e tal, de vez em quando você vai ouvir um barulho, porque é uma coisa real, ninguém quer aqui construir um cenário silencioso, onde ninguém pode falar, não, aqui se passa, nós estamos num ambiente para que exatamente ocorra isto, que dê mais naturalidade o que falta hoje na televisão. Naturalidade, que as pessoas possam conversar e não só prestar esclarecimento. E falando em prestar esclarecimento, já soube de uma história da concessionária de águas do Amazonas, na realidade, né? Então eu queria que você me contasse o que está acontecendo com a concessionária. A CPI das águas foi um instrumento de última instância que a Câmara, e eu tive a felicidade de ser eleito por unanimidade e conduzir aí no primeiro semestre a CPI das águas. E eu digo que foi o maior feito, e isso balizou inclusive o contrato de concessão, que nós chegamos a chancelar um TAG, que
Vamos traduzir o que é TAG? É um termo de ajuste de gestão. Existiam, dentro da concessão pública, ela vinha ferindo várias normativas do contrato e logo nas primeiras diligências, logo nas primeiras intervenções que nós fizemos nas oitivas, com a diretoria-presidência, com todos os envolvidos que foram convocados no seio da CPI, nós detectamos logo, claro, uma falha normativa. Olha só, se nós temos uma falha normativa no contrato, a concessionária já vem infringindo várias cláusulas e nós não temos como multar, punir. E esse contrato não foi lido antes? E esse contrato foi celebrado na gestão anterior, o prefeito Arthur Vigílios, renovado. O contrato, quando é rezado e celebrado pelas essas grandes concessionárias, são grandes grupos econômicos que muitas das vezes nós conhecemos, inclusive o quadro societário, né, porque são empresas de capital misto, com fundos de investimentos aí internacionais. Um corpo jurídico maravilhoso. Um corpo jurídico robusto. De primeira. Quando se tem um contrato de concessão falha e a empresa se prevalece disso, o serviço, com toda certeza, chega de má qualidade. Contrato viciado? Contrato que viciado, renovado em cima de cláusulas totalmente deficitárias, totalmente falhas, frágeis. E o que a CPI fez? Foi buscar no TAG soluções para a falha normativa, para todas as intervenções que as empresas estavam fazendo sem comunicar, e esse final de semana vocês puderam acompanhar, teve mais uma, a concessionária já foi notificada, a concessionária já foi cobrada para que se posicione em cima das 72 horas que a cidade de Manaus, em 100 bairros, ficou sem abastecimento, fora os prejuízos causados, né, às famílias manauaras, e o TAG, ele vence e começa a ser acompanhado pela Câmara dia 25 de agosto. Então nós estamos aí praticamente em menos de 30 dias para que esse TAG efetivamente, após a publicação que foi dada antes do recesso e aprovada pela Câmara, a Câmara possa acompanhar, multar, e se esse TAG não for cumprido, que é exatamente esse TAG que vai, de fato, reduzir a tarifa de esgoto, é importante que a população saiba disso, ela já está vendo nesse mês, e ela não viu a redução ainda da tarifa de esgoto, que foi o grande gargalo. A empresa vinha cobrando, em cima de uma súmula do Supremo Tribunal, já a tarifa de esgoto para quem não tinha um serviço. Bastava ter uma etapa, só a coleta, ela já fazia ali a ligação. É um absurdo isso. É um absurdo, e a gente detectou isso. Eu acredito que o TAG foi o maior ganho de todos os instrumentos CPI. Nós tivemos aí CPI no Brasil. Quem paga mais isso é o pobre. Com toda certeza, mas a redução ele vai sentir no bolso agora no mês de agosto. Nós 25%? 25% da tarifa, então isso calcula aí milhares de famílias beneficiadas, são mais ou menos 350 mil famílias manauaras que serão beneficiadas, são mais de R$ 1.440 no bolso. E aí a gente percebe num mercado que cesta básica subiu, combustível subiu, conseguir celebrar um instrumento para redução da tarifa de esgoto e a não cobrança para quem não tem o serviço, talvez, não só, dentre outros, todas as cláusulas do TAG, a redução da tarifa de esgoto a partir de agosto e o cumprimento desse TAG, eu não tenho dúvida que a Câmara deu a maior resposta, e o meu mandato, juntamente com todos os vereadores que foram membros, juntamente com o presidente Caio André, que deu transparência e deu condições também de credibilidade, corpo técnico, para que a gente chegasse nesse instrumento TAG, celebrasse e pudesse agora cumprir toda a fiscalização desse TAG até o final do ano, onde também o TAG contempla com as metas anuais de ampliação. A população ela não se esquiva. A gente percebeu que quem tem o serviço, durante as fiscalizações, ele melhora a qualidade de vida dele e de saúde também. E ele ele paga a tarifa dele ali social ou mínima, como vai pagar os 75% agora, reduzido através do nosso TAG. Exercendo a função. Essa é a função do político. Essa é a função do vereador,
do deputado estadual, do deputado federal, do Senado da República. Essa é a função, olhar para a população desassistida e olhar como um todo para o país. Essa é a função. Volto já já com muito mais, Diego Afonso, para você. Faço um breve intervalo aqui, uma chamada dos nossos comerciais, e eu volto com o Diego Afonso conversando com a gente. Bom, retorno aqui com o vereador Diego Afonso, e como nós somos amigos a longas datas, na realidade, entrevistar o Diego acaba sendo um bate-papo, na realidade, né? E nesse retorno agora com ele, gostaria que você me dissesse o seguinte: houve um período em que nós todos paramos. O Brasil parou, ficamos em casa, quase 2 anos em casa, 1 ano e pouco em casa, e na realidade a economia a gente vê depois. Mas parou todo, o Brasil todo, Covid-19. Nesse período, o vereador parou de trabalhar, o que você fez? Acho que o maior feito nesse período da pandemia, nesse nosso mandato, foi a Frente de Recuperação Econômica, né? A primeira do Brasil, né, instalada, e essa frente ela pôde contar com entre 12 a 15, por que frente e não uma comissão? Porque a frente é uma frente ampla de discussões, a gente pode colaborar, dividir essa responsabilidade com 12 vereadores, e foi assim que foi feito. Para a recuperação econômica. Para a recuperação econômica. O que a Câmara poderia contribuir, legislando, indicando para a economia da cidade de Manaus. E graças a essa implantação de forma inédita, a frente, por exemplo, teve um grande feito, que foi o maior perdão fiscal de todos os microempreendedores que tinham dívida com a prefeitura, né? Foram mais de 6 mil micros e pequenos empreendedores da cidade de Manaus, entre pequenos salões, feirantes, que tinham adquirido, através do FUMIPEC, seus financiamentos, seus empréstimos, as suas doações, e não conseguiram quitar suas dívidas durante esse período, e agravados com a pandemia. Diego, me diga o seguinte: nessa época, o governo federal, ele ajudou os estados e os municípios? Ajudou, mas assim, as ajudas que vieram nessa época foram voltadas para a saúde, né? A nossa economia, a gente viu aí um pacote econômico muito tímido para o micro e o pequeno. A solução que a frente viu de imediato foi... Mas chegou a verba para o estado do Amazonas? Chegou, né? Veio muito recurso, tanto para o estado quanto para a prefeitura de Manaus também, mas o fomento mercantil é diferente, né? A nossa luta, de fato, é para que a economia voltasse a prosperar como voltou. A parada. O que estava paralisado, o comércio foi drasticamente atingido. E o comércio atingido, a indústria é por tabela. Por tabela. Então, a gente vê aí uma rápida evolução, mas o instrumento, a Frente de Recuperação Econômica, foi um instrumento importante que o nosso mandato deu a nossa contribuição. E os serviços também, né? Com toda certeza, né? A frente ainda está aberta à disposição dos comerciantes, à disposição da indústria, à disposição de toda a cadeia econômica de Manaus, que possa levar uma demanda e prontamente a gente defender enquanto frente, no seio da Frente Ampla ou no plenário da Câmara Municipal de Manaus. É tudo isso que eu me comprometi, né, com o comércio, com a indústria, com a cadeia, com a mola propulsora da nossa cidade. E o serviço, que é importantíssimo. Com toda certeza, servir com qualidade, mas principalmente dando resultado para o comércio, para a indústria, para a população. Quando a economia vai bem, a família manauara vai. Eu digo sempre o seguinte: o comércio indo bem, a indústria produz mais. A indústria produzindo mais, o comércio vendendo e os serviços também prestados sejam de eficiência, você tem na realidade o quê? Mais impostos. Se você tem mais impostos, tem possibilidade de fazer uma sociedade melhor e poder, ou seja, atender uma classe que fica muito prejudicada, que é a classe pobre na realidade. E se você pergunta, hoje você pergunta na realidade, e nós temos ainda extrema pobreza? Temos. Nós temos ainda no Estado um déficit muito grande de, por exemplo, de urbanização, né? De tratamento de água, de esgoto, essas coisas todas que são primordiais para que a saúde também, porque, veja bem, a saúde começa dentro de casa.
Se você não tem o básico dentro de casa, uma água tratada, não tem um sistema de encanamento, não tem um sistema de esgotos funcionando perfeitamente, você acaba que seus filhos vão brincar onde? Na lama, e vão beber água o quê? Não é verdade? Então, é importante que a gente passe para os espectadores que essa ideia que os políticos devem comprar sempre é defender, na realidade, as classes menos favorecidas. Isso é que eu acho que é importante. Esse é o meu dia a dia. Ontem eu estava na zona rural, por exemplo, Sérgio, e a gente pôde defender, né, acompanhar, e o governador Wilson Lima tem tido a sensibilidade com as famílias interioranas, a zona rural da cidade de Manaus ontem. Uma administração maravilhosa. Uma sensibilidade de um grande líder, de um democrata, e a gente tem capitaneado isso, porque eu sou líder do União na Câmara Municipal de Manaus, e ontem eu estive na zona rural já anunciando a ordem de serviço de 147 milhões que irão resolver o problema dos ramais da cooperativa, dos ramais do Pau Rosa, toda aquela comunidade rural. Uma dívida de décadas de governo, competência, inclusive, da prefeitura, né? Porque é uma... Você sabe que o Pau Rosa, na realidade, ele tem na Europa, principalmente, né? A essência era usada muito para fixador dos grandes perfumes franceses. Ainda continua, né? A Amazônia é uma grande exportadora e o ramal do Pau Rosa há décadas não conseguia, por exemplo, escoar. Eu estava numa fábrica de polpas abandonada. E isso é levar desenvolvimento, né? Obras viárias desse porte que o governador está fazendo, eu não tenho dúvida que melhora a trafegabilidade, leva desenvolvimento para aquelas regiões e a qualidade do povo daquela área vai sair do isolamento, eu não tenho dúvida disso. É mais uma responsabilidade com a cidade de Manaus, que o governador Wilson Lima tem, e principalmente aquelas famílias da zona rural que são tão esquecidas. E ontem eu tive a felicidade de discutir, debater com vários presidentes durante o meu recesso, agradecendo ao governador Wilson Lima, mas principalmente essa interlocução que o nosso mandato faz com o executivo estadual. Ouvir o povo é importante. Com certeza, eu acredito que o reflexo do meu mandato é em cima das demandas populares. Seus projetos são voltados para essas famílias que são esquecidas. Tem alguns dos seus projetos que você realmente acha que esse não posso deixar de falar? A presidência da CPI foi o maior, eu acredito, nesse primeiro semestre do ano de 2023. O TAG talvez foi o maior grande ganho desse mandato inicialmente, mas nós tivemos o Refis também, que foi uma indicação nossa, que a prefeitura deve estar lançando, vai refinanciar todas as dívidas também. Isso dá um fôlego também para o comércio. Ano que vem? Já para esse ano, né, já foi aprovado na Câmara, a Prefeitura deve estar preparando todos os bolsos. A informação que a gente tem da CEMEF é que tão logo a Prefeitura deve anunciar, e eu fiz um convite para o prefeito fazer no seio da FEComércio, que é a grande federação, né, que inclusive essa semana entregou aí a medalha de honra ao mérito para o governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, por todo o trabalho, por todos os benefícios que o governo vem fazendo, esse tratamento diferenciado com quem gera emprego e renda. E eu digo que eu fico entusiasmado, porque eu já acompanhei outros governos. A Federação do Comércio eu conheço bem, porque o Aderson Frota é meu primo, né? E o Tadros, eu digo que nós fomos criados todos juntos no Ideal Clube, né? Então, que na realidade, toda a família Tadros, né? Então, eu conheço bem a estrutura de quem está na Confederação e de quem está aqui na Federação do Comércio, dirigindo pessoas sérias, competentes e que amam o nosso Estado, acima de tudo. E me diga uma coisa, além dos projetos, você também leva o teu gabinete para despachar em diversos pontos da cidade, ouvir as pessoas? Você sai de dentro do seu gabinete? Eu faço gabinete todos os dias, mas o que me encanta, Sérgio, eu faço 2 vezes na semana, atendo a população mesmo, e isso parece que devia ser rotina, né, de todo político e tudo, mas muitos não fazem. Mas fazem na eleição. Nas vésperas todo mundo aparece, né, todo mundo visita, e isso, a Zona Rural estava me falando isso ontem, e eu
Para mim, isso não serve, para minha família. Você tem como rotina, né? Eu tenho uma rotina, eu sou um político presente e faço questão, porque é isso que a tribuna, eu lhe confesso, e aquela burocracia do gabinete, o trabalho parlamentar. Seu pai faz muito bem isso, o deputado Edilton Afonso, eu sempre falo nele, porque sou fã na realidade, né? Admirador profundo e amigo, mas acima de tudo pelo trabalho dele, né? na calha, mas acima de tudo, o carinho que ele tem com a população do interior. Sim, ele é o maior entusiasta, que eu digo, da presença do político. Papai, ele sai daqui quinta-feira, se mete num aviãozinho ou numa voadeirazinha e vai para o sul do Amazonas, só volta domingo, todos esses 25 anos, Sérgio. Eu me lembro, quando eu era muito novo ainda, até hoje, né? A minha mãe se acostumando ainda e tudo. E eu digo que eu sou a prova viva do sacerdócio dele, da peregrinação que ele tem pelaquela população do Rio Purus. Né? Por isso que ele é conhecido como o Conde do Purus, verdade. do Purus. E tem governante, às vezes, que não entende, ele sempre fala: tenha a presença que eu tenho todas as semanas, com a mais distância que é o sul do Amazonas, né, que as nossas distâncias são continentais, mas ele faz questão de estar presente em cada município, de Beruri à Boca do Acre. Então eu queria que você desse agora um recado de coração e mostrasse realmente toda a sua alma, o que é que você quer para a cidade de Manaus e para o cidadão da cidade de Manaus. Sérgio, eu amo a cidade de Manaus, tudo que tem, tudo que essa terra pôde me dar, né, tanto na minha carreira empresarial, a minha família, né? Essa terra, eu costumo dizer que aqui eu nasci, aqui eu construí, aqui eu vou me enterrar, né? E o que eu pretendo, de fato, é continuar contribuindo com o desenvolvimento, é continuar representando os segmentos que me colocaram na Câmara Municipal de Manaus, e o comércio foi um, a indústria foi um, o empreendedorismo social foi um, e são esses pilares que nós continuamos defendendo dia a dia na Câmara Municipal de Manaus. E sempre esperando o melhor, né? O desenvolvimento. Eu quero ver a minha terra cada vez melhor, desenvolvida, né? Mais igualitária, né? Com oportunidade de emprego aí para todas as camadas, né? Em todas as zonas que nós acompanhamos aí todas as semanas, né? Portanto, se a gente tiver dias melhores, né, e dando a nossa contribuição para o desenvolvimento da cidade de Manaus e do estado do Amazonas, eu tenho a certeza que a nossa missão, o nosso mandato é um sentimento de dever cumprido, né? E cabe aí a Deus, a população, direcionar aí o nosso futuro, e o futuro, como eu lhe disse, a Deus pertence. Mas é o desejo do vereador Diego Afonso, e amigo dessa terra, que tenha uma maior gratidão por Manaus. E um compromisso. E principalmente o compromisso. Eu renovo aqui diante do seu programa, que completa 30 anos, eu digo que... Não são 30 dias. Não são 30 dias, levando informação comprometida para a sociedade, não só no nosso estado, mas no país. Você faz parte de uma associação, de uma federação de grandes colunistas. A Febracos. A Febrac, com certeza. A Febracos, na realidade, presidida pelo Ovadia Saadia, ela congrega hoje 280 e poucos colunistas sociais, todos jornalistas, certo? Que optaram por fazer o colunismo. O colunismo é uma vertente do jornalismo, mas com detalhe, tem que ter o dom. Porque nem todo mundo pode ser colunista. Você tem que ter o dom. Você não pode cair de paraquedas numa cidade e ser colunista. Por quê? Porque você não conhece a sociedade, a raiz da sociedade, a formação daquela sociedade, daquela cidade. E alguns colegas fazem colunismo de turismo também. Então, um grande sonho nosso, o Diego, na realidade, eu como vice-presidente, ou seja, toda a região norte, é poder realizar aqui um grande encontro, um congresso da Federação Brasileira dos Colunistas Sociais, da Febracos, da Federação Brasileira dos Colunistas Sociais e Comunicadores, porque parte grande também é comunicador, e dizer que traremos para o Brasil, vamos mostrar para o Brasil, através de uma mídia espontânea em todas essas colunas que congregam no Brasil todo as páginas dos grandes jornais. Sérgio, uma ideia, a gente conversava ainda há pouco sobre esse projeto, conte com o nosso mandato, conte com a União Brasil, a interlocução entre o governo do Estado e a Prefeitura é fundamental, você sabe, para que a gente possa
de fato, ter aqui... Vamos amadurecer essa ideia. Manaus, né? Vamos sim, e Manaus já tem porte para um evento como esse, para um congresso como esse, e é como você falou, isso é uma mídia espontânea, no momento que o Amazonas está estampado aí na Times Square essa semana, e a gente precisa aproveitar esse grande momento que o Estado vive, e o nosso papel é exatamente isso, é continuar lutando para quem gera emprego e renda, é facilitar a vida do empreendedor, é buscar mecanismo que possa facilitar a vida de quem gera emprego e renda, que foi o grande vilão. Eu me lembro quando eu estava entrando no meu primeiro mandato, empresário era o grande vilão da história, né? E a gente sabe que, na prática, manter, por exemplo, o seu patrimônio, as suas empresas, a sucessão de grandes grupos econômicos que a gente tem aqui na região e que deve ser prestigiado, que deve ser defendido, era motivo, talvez, de estar advogando em causa própria. Eu já vi muito isso e a gente vive um novo momento. Na Câmara Municipal de Manaus, eu acredito que também no governo do Estado, e a gente precisa continuar levantando essa bandeira para que a economia prospere, para que a população cada vez mais tenha uma Manaus desenvolvida, pronta para o futuro. Fechando a entrevista, a pergunta que não pode calar nunca, na realidade, né? O Congresso Nacional, você é apaixonado pelo Congresso Nacional? É um sonho? Ou o Executivo? Eu confesso que a experiência que eu tive no Executivo, eu fiquei muito à vontade, porque vim da iniciativa privada, tive a experiência tanto de secretário como de superintendente no governo anterior, na pública, e eu confesso que o Executivo, para mim, me encanta, porque a gente faz, de fato, entregas, né? A responsabilidade do orçamento está ali nas tuas mãos, a gestão eficiente, de reduzir a máquina pública, de fazer grandes entregas, mas eu estou tendo a oportunidade também nesse governo de dar a minha contribuição, né? Nós estamos fazendo parte aí do plano de habitação, e o governo tem dado prioridade à habitação de interesse social. Isso quer dizer que o Executivo lhe encanta mais? Encanta. Então, respondendo a sua pergunta, o Executivo é o que me apaixona, é quando tu pode, de fato, ali na tua canetada, tu fazer uma entrega e mudar a vida daquela família manauara. Obrigado, Diego Afonso, vereador, atuante na realidade, mas, acima de tudo, um amigo querido e que tem laços familiares de longas datas, na realidade. Muito obrigado. Sérgio, eu que agradeço. Nosso mandato está sempre à disposição desse grande programa que já faz parte, né, da nossa sociedade, porque leva informação séria para todos esses longínquos lugares aí do nosso Amazonas e do país. Obrigado.